Olá, esse é o Diálogos que Transformam, o podcast da Letras em parceria com o J-Paul. Meu nome é Caio Garcês e neste episódio temos a honra de receber a secretária Iracema Medeiros, secretária municipal de Educação no município de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Vamos falar um pouco de educação com propósito, como a gestão, equidade e inovação fortalecem o direito de aprender. Secretária, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Para começarmos, eu queria muito que você contasse um pouquinho da sua trajetória profissional. Sei que você foi da sala de aula, teve na gestão, teve na SME há um bom tempo. Como essa vivência toda está moldando sua atuação como gestora hoje à frente da secretaria? Bom dia, Caio. É um prazer estar aqui com vocês, né? E eu vou começar falando um pouco da Iracema professora, né? Por favor. Porque eu costumo falar, né, que eu sempre sonhei ser professora. Eu brincava, quando era criança, a minha irmã era minha aluna e eu dava aula para ela, né? Então, eu comecei muito nova, 19 anos eu já era da Rede Municipal de Caxias. Minha trajetória foi logo de cara, foi alfabetização. Sim. E era uma época que, há 40 anos atrás, você alfabetizava uma criança em um ano. E você tinha que alfabetizar com 7 anos. Sim. A gente acaba retomando, né, de onde a gente parou, né? E eu fui professora, depois eu fui ser vice-diretora, depois eu assumi a direção de escola, fiquei 18 anos dirigindo uma escola. Depois eu voltei para uma creche para dar aula para crianças, crianças de creche, né, que era uma realidade que eu não conhecia. Eu conhecia a realidade do ensino fundamental, né? Mas a educação infantil foi uma coisa nova para mim na época. Eu já estava próximo de me aposentar. Aí depois disso eu fui convidada a assumir uma creche, na qual eu fiquei dirigindo por 3 anos, mas tudo acontece no tempo certo, né? Sim. Eu entro para essa creche como professora e depois de algum tempo eu viro diretora de creche. Quer dizer, primeiro eu passei pelo chão da sala de aula para aprender o dia a dia, para aprender como trabalhar com aquelas crianças, para depois eu estar num âmbito de dirigir, né? De estar à frente de uma creche. Foi um momento de muito aprendizado. E aí eu me aposentei, Caio. E eu me aposentei e achei que a minha vida acadêmica tinha acabado, né? Que eu agora ia aproveitar a vida, ia aproveitar meus netos. Mas não, meus netos acabaram indo embora e nisso eu recebo um convite para voltar, mas voltar de uma outra forma, voltar para a Secretaria Municipal de Educação. Isso foi 2021? Isso foi 2018. Eu começo, eu assumo um departamento de apoio à gestão escolar, que era a minha praia, né? Que eu 22 anos dirigindo fazendo escola isso. E creche, fazendo isso. E aí, em 4 meses, eu me tornei subsecretária de gestão de pessoas. Fiquei como subsecretária. Depois eu assumi a pasta de subsecretária de infraestrutura. Uhum. E depois da infraestrutura eu fui para assuntos institucionais. E aí, há 2 anos e meio, eu assumi como secretária municipal de educação em Duque de Caxias, que é um privilégio. Quer dizer, é uma coisa assim que não foi uma construção, mas que não foi nada planejado. Eu nunca pensei assim, vou ser secretária, estarei à frente de uma rede com tanta responsabilidade. Mas, assim, eu acho que é um facilitador do meu trabalho, porque eu venho do chão da escola. Sim. Eu venho do chão da creche, eu conheço outro lado. Então, quando o diretor senta à minha frente, quando o professor senta à minha frente, você já passou. Eu já passei por aquilo ali. Então, eu tenho empatia. Eu tenho hoje 193 unidades escolares entre creches e escolas. Sim. Eu conheço todas elas. E olha que o município de Caxias é um município territorialmente grande, que nós temos até escolas rurais, mas eu conheço todas elas, porque eu preciso conhecer a minha unidade escolar. Eu preciso conhecer onde estão os meus profissionais e principalmente onde estão os meus alunos. Onde a educação acontece. Isso, onde ela acontece de fato. É isso, muito Eu não posso ficar dentro de um gabinete isolada, e tentando administrar uma rede com quase 80 mil alunos ali dentro. Não é assim. Eu preciso da parte de administração, que aí a gente conhece o outro lado.
Sim. Né? Eu conheci a parte do chão da escola, depois eu comecei a ver aqueles indicadores que às vezes não chegava na ponta, não era porque o poder público não tinha corrido atrás, não tinha feito, é porque às vezes tem a gente ainda tem muitas dificuldades Sim. educacionais no nosso Brasil. E que às vezes nem tudo é tão traduzível, né? A complexidade da escola e da exatamente. ponta, ela nem sempre cabe no papel, né? Nem sempre cabe na planilha. Te entende bem. E me conta um pouquinho mais da rede hoje do Duque de Caxias, você mencionou um pouco de alguns números. A rede, quando a gente assumiu a rede municipal em Caxias, em 2017, eu estava aposentada, mas eu fui para uma escola, porque eu precisei fazer uma intervenção naquela escola que eu fiquei 18 anos. Sim. E foi aí que eu volto. E aí a gente chegou, eu tinha me aposentado em 2015, nós pegamos uma rede muito sucateada. Uma rede em que a gente estava com as condições de infraestrutura pioraram muito. Então, no início, a gente teve um trabalho muito grande de fazer essa reestruturação da infra mesmo das nossas escolas. Sim. Nós entramos em todas as nossas unidades escolares, nós entramos com algum tipo de reforma. E aí, nós tínhamos 178 escolas e hoje nós temos 193. Nesse interregno, né, desses 8 anos, né, que a gente está lá dentro, mas não como secretária, nós conseguimos avançar com a construção de 22 unidades escolares, sendo 12 creches e 10 escolas. Quer dizer, é um avanço muito grande. A gente conseguiu construir, dar um salto de 12 unidades escolares, de creches, né? E 10 de escolas. E eu gostaria de convidar vocês um dia para irem lá, quando você estiver no Rio de Janeiro, para você conhecer a infraestrutura de uma escola padrão que nós estamos fazendo, que não deixa a desejar nada para onde você foi. Você foi criado lá no Flamengo, assim, as escolas e as creches são assim, a infraestrutura de primeiro mundo. Vai ser eu vou cobrar e vai ser um pode prazer. Cobrar, e vai ser um prazer estar visitando as escolas com você. Vai ser um prazer. Bacana você falar sobre esse foco em infraestrutura, e também tem um outro foco que a gente viu que vocês estão, obviamente na gestão estratégica, no foco na aprendizagem, e vocês têm o programa Educa, né? Tem um foco em elevar desempenho, apoiar o trabalho docente, tem diferentes planos estratégicos, diferentes frentes. Tem um plano municipal de alfabetização, tem a política de formação de professores, algo bem complexo, bem grande. Me conta um pouquinho mais de quais são os pilares do programa, como ele vem sendo implementado nas escolas. Me conta um pouco mais. Acontece o seguinte, Caio, a gente entrou no primeiro problema que a gente encontrou pela frente, que foi a questão da infraestrutura. Sim. Quando a gente começa a padronizar as escolas e a construção dessas novas unidades escolares, hoje nós temos 21 escolas sendo construídas, entre 22 creches e 31 unidades escolares. Ao todo, né, a gente tem 31 escolas para inaugurar ano que vem em Duque de Caxias, escolas e creches, que a gente quer finalizar a fila de espera, que hoje também é um dos nossos grandes gargalos, né? Mas a gente vê que a gente trazendo essa dignidade aos diretores, aos professores, aos funcionários da área de educação, que eu vejo todos que estão envolvidos nesse trabalho, eles têm uma responsabilidade de educar. Então, nós começamos a ver que agora o nosso foco, né, com a chegada do nosso novo prefeito, ele começa a ver que precisa desafogar essa fila de espera. A gente ainda tinha muita criança na fila de espera, a gente conseguiu diminuir bem, mas a gente ainda tem crianças sem escola em Caxias. Sim. Mas a gente vai finalizar isso, eu creio que vai acontecer com a construção dessas novas escolas. Então, e a gente tem um outro foco para atingir, que é o letramento, a aprendizagem na idade certa, aos 7 anos, que é o nosso grande gargalo, que são aumentar, que a gente tem que aumentar, né, o nosso IDEB, de forma a conscientizar essa rede, trazer essa rede, entendendo que nós somos uma rede, que se deu certo para todo mundo, se deu errado para todo mundo, e onde que a gente precisa focar. Então, por isso que a gente tem essa criação desse projeto. No início do ano a gente lança o Educa,
Para quê? Para que toda a rede fale a mesma língua, para que todo mundo trabalhe na mesma vertente, no mesmo caminho. A gente procurou padronizar isso através de um programa, que é o Educa, né? Para que os nossos diretores, os nossos especialistas, os nossos professores dos primeiros anos e dos anos finais, eles tenham algum suporte para que a gente faça um trabalho coeso e que a gente possa ter a recompensa, né, daqui a 3 meses. Tanto é que agora, o que acontece? A partir de agosto, a equipe da Secretaria Municipal de Educação, a Subsecretaria Pedagógica, ela começa a ir até as escolas. É um enfrentamento que a gente tem de estar junto com essa escola. A SME indo até as unidades escolares. Porque geralmente a gente chama as unidades escolares para serem preparadas, mas para a gente acompanhar o dia a dia daquele professor, o que a gente pode estar dando de suporte, o que a gente pode estar contribuindo, onde a gente pode... Porque às vezes você, de fora, você vê melhor o problema do que quem está dentro. Sim. Mas a gente não está indo para as escolas para cobrar, a gente está indo para somar. Sim. É essa a diferença. A gente procura fazer uma gestão muito humanizada. Porque eu não sei se é porque eu fui de escola e eu passei por tudo que você pode. Fui professora de ensino fundamental, fui dirigente de turno, fui professora de creche, fui diretora. Então, essa humanização da SME é muito importante. As secretarias municipais de educação, elas têm que serem vistas não como um órgão que cobra, mas sim como um órgão que faz parte de toda essa engrenagem. Sim. Que tem uma responsabilidade muito grande, não só de dar a merenda, de dar recurso humano, de estar dando a infraestrutura, mas também de estar dando um aporte a esse professor que está lá, às vezes, sem saber como alfabetizar aquela criança. Então, por isso que a gente nesse ano, nosso foco é o pedagógico. Maravilha, muito bom de ouvir. Imagino, né, você comentou do foco no pedagógico, comentou também da questão da infraestrutura. Conhecendo o município de Caxias, a gente sabe que tem uma questão também de violência urbana. Isso. A gente sabe que essa é uma questão bem latente em toda a região metropolitana do Rio de Janeiro. Como que você e a sua equipe têm construído as estratégias de proteção e apoio emocional para os estudantes e profissionais de educação que talvez estejam passando por questões relacionadas à violência urbana? A violência urbana, né, você tocou numa ferida, né, que o Rio de Janeiro ele sofre com essa questão, infelizmente, mas nós também estamos atentos a isso, né? Nós temos hoje um programa que é o Acesso Mais Seguro, que a Cruz Vermelha fez parceria conosco em 2018, em agosto de 2018, e nós participamos desse projeto, em que eles dão suporte aos nossos profissionais. Eles têm um link com a gente. Todo dia eu sei, às 6 horas da manhã, está tendo operação policial, que é o fator que mais hoje suspende aula em escola, é quando tem alguma operação policial dentro de alguma comunidade. Sim. E o Rio de Janeiro ele é cercado de comunidades. E nós estamos numa área que são os mais desfavorecidos, né? Que é a Baixada Fluminense. Mas eu quero também trazer aqui que a Baixada Fluminense tem gente muito boa, né? E a gente tem um potencial muito grande. Os meus professores, eu tenho uma gana de professores com doutorado, com mestrado, e professores assim que querem mesmo ver a mudança. Então, eu ouvi essa semana, achei muito interessante. A gente não pode ter a síndrome do vira-lata, né? Sim. A síndrome do vira-lata é que tudo que a gente faz não tem pedigree. Tem sim. Então, a gente faz esse trabalho com esse profissional. A gente também tem, dentro da Secretaria Municipal de Educação, uma coordenação, que a coordenação que está com a gente, é o NUP, é um núcleo que acompanha na ponta, com psicólogos e com assistentes sociais, casos pontuais que aconteçam na região. Aconteceu um assalto com a professora, aconteceu algum ato de violência entre as crianças, ou bullying, ou outras séries de pautas. Esse profissional ele vai até a escola, ele dá o amparo, ele dá todo o suporte que a escola precisa, e a gente, quando o caso é mais extenso, a gente vai com parceria
que é o que o nosso prefeito acredita, e eu também acredito, que as secretarias elas precisam trabalharem unificadas. Sim. Educação não é uma responsabilidade só da Secretaria Municipal de Educação. Quando a gente fala em educação, a gente fala em saúde, a gente fala em assistência social, a gente fala em apoio à inclusão. A nossa cidade criou agora uma Secretaria de Inclusão. Então, os casos mais assim complexos, a gente vai até as secretarias e a gente faz essa parceria e vai trabalhar dentro daquela escola. Nós temos até hoje um trabalho que a gente faz parceria com a Secretaria de Assistência, que é o Conselho Itinerante. Tem um ônibus do Conselho Tutelar que vai até a escola para dar esse suporte às escolas. Que bacana de ouvir tudo isso. E, de fato, né, como a gente falou no começo, a educação é complexo, envolve muita gente, envolve muitos setores, e se a gente fizer de maneira separada, não fica de pé. Não pode, né? Na hora da campanha eleitoral, o que mais se coloca em pauta é educação e saúde, né? Mas as pessoas não entendem que a educação, ela é o ato mais revolucionário que a gente pode ter. É através dela que a gente muda. É através dela, eu sou fruto da escola pública, então eu falo muito também desse lugar, né? E meus pais não tinham condições de me dar me deixar uma mesada boa, me deixar uma herança boa, mas o que eles podiam fazer, o que a minha mãe podia fazer de melhor, ela fez. Foi me colocar numa melhor escola que tinha pública na minha cidade. E eu estudei nela, fui até o ensino superior, numa escola que eu fui criada, né? Eu fui forjada ali. Então, eu não posso ter um olhar diferenciado hoje. Eu tenho que olhar para o meu aluno vendo assim, ali está uma futura secretária de educação, ali está um futuro médico, ali está um futuro advogado, ou o que ele quiser ser. Mas a gente tem que entender que dentro das nossas escolas tem um potencial. Que muitas das vezes ninguém fala isso para eles. E se não for a gente que vai falar, né? Se não for o professor, se não for a escola, se não for a Secretaria de Educação, quem vai falar para eles? Exato. E não podemos esquecer isso, o papel social da escola, né? Claro. Por isso a gente tem muitos projetos dentro de Caxias. Exato. A gente tem projetos de horta, a gente tem projetos de balé, a gente tem projetos de robótica, que eu acho que você vai falar da robótica daqui a pouco. Aqui, já. A gente tem vários projetos, a gente tem uma parceria com a Secretaria Estadual de Cultura do Rio de Janeiro, onde a gente chama Passaporte Cultural. Todo dia uma escola tem um ônibus para dentro da Secretaria de Educação, vai conhecer algum ponto turístico ou cultural do Rio de Janeiro. As crianças vão ao Teatro Municipal, que massa. As crianças vão ao Cristo Redentor, as crianças vão ao Museu do Amanhã. Então, elas começam a vislumbrar um mundo que vai além da Baixada Fluminense. Muito bacana. E aí ela começa a ver que ela pode, que ela consegue, que ela pode ir onde ela quiser. Então, a gente tem esse trabalho, e a gente também tem outro que é aula-passeio. A escola que vem até nós e fala, conseguimos um passeio cultural para as crianças, precisamos de ônibus, precisamos de aporte, e a gente libera para que a escola também faça esse papel. É maravilhoso quando a escola transborda, né? Quando ela sai dos seus querendo muros. ou não, Caio, eu vou te falar uma coisa. O gestor, né, o diretor, a diretora escolar, ela é peça fundamental nesse processo. Ela vai além, ela não sabe o poder que ela tem nas mãos. Porque quando você tem uma diretora, um diretor que ele quer que aconteça, aquela iniciativa dele transborda e chega até os pares deles. Chegam aos professores, chegam aos funcionários, chega os porteiros, as merendeiras, todo mundo compra a ideia e todo mundo começa a trabalhar assim, a gente está investindo no futuro que amanhã vai cuidar de mim e de você. Sim. As pessoas não entendem isso, que essas crianças que estão ali dentro, elas podem cuidar da gente como elas podem maltratar a gente. Exato. E a gente quer que elas cuidem da gente, né? A gente quer que eles cresçam em qualidade, sejam o que realmente eles desejam ser. Cresçam nessa potência. Maravilhoso ouvir tudo isso. E no meio da sua fala, você falou um pouquinho sobre inclusão, e eu queria puxar esse assunto de novo, para entender como um pouco das ações que vocês têm à frente da Secretaria, com relação à inclusão, política de educação especial da rede. A gente viu recentemente uma formação dos agentes de apoio. Então, eu queria que você me contasse um pouquinho mais, secretária. É outro trabalho que
é outro desafio que a gente tem. Não é só meu. Eu tive sexta-feira agora no encontro de as capitais e as cidades com mais de 500 mil habitantes, lá no Rio de Janeiro. Aconteceu todo o Brasil. E a grande pauta, assim, o grande desespero era para prefeitos e secretários de educação. Sim. Assim, o desespero de todo mundo, assim, como trabalhar essas políticas de inclusão que verdadeiramente a gente possa colher o fruto lá na frente. Porque a inclusão, ela é uma realidade, a gente não tem mais para onde correr. Sim. E ela é uma realidade que vem numa crescente gigantesca. Eu hoje tenho quase 5.000 alunos laudados dentro da rede municipal de Duque de Caxias e a gente precisa dar conta dessas crianças. Sim. Eles precisam ter o espaço deles garantido e precisam também receber o aprendizado como qualquer outro aluno. Isso é importante. E eu venho de uma realidade, por isso que eu falo que da importância de eu ter estado do outro lado, que a minha escola ela tinha 5 turmas de educação especial. Na época, a gente não tinha inclusão. A gente tinha a questão das educações, as salas de aulas para as crianças especiais, que era como a gente chamava na época, né? Que hoje é com deficiência. E nós fazíamos já a inclusão. Quando eu vi uma criança com síndrome de Down, que ela tinha potencial para ser alfabetizada, nós colocávamos na turma regular. Porque as minhas crianças, da Álvaro Alberto, que era a escola que eu era diretora, elas tinham a vivência, desde que elas entravam lá, que era o antigo pré-escolar, né? Ela tinha vivência com aquelas crianças que, apesar de suas diferenças, eram alunos como elas. Então, havia uma aceitação melhor. Quando veio o projeto da inclusão, quando começou a se falar em inclusão, a minha escola já trabalhava assim. Então, eu lembro que na época a gente falou assim, não estou entendendo o que está causando tanto, porque é todo mundo muito desesperado, né? E eu vi muita gente colocando crianças lá no fundo da sala. Eu vi muita gente que realmente não sabia como trabalhar. Né? Não tinha nenhum suporte, a gente nunca tinha ouvido falar de agente de apoio à inclusão. E hoje em Caxias a gente tem o agente de apoio à inclusão, que nem toda criança que tem deficiência, gente, que fique bem claro isso, Sim. né? Ela precisa de um agente de apoio à inclusão, ela tem a independência dela. A gente tem casos e casos, e cada caso tem que ser tratado como único. Isso eu acho que tem que ficar bem claro, porque as pessoas acham assim, meu filho tem deficiência, ele precisa ter alguém do lado dele. Não, seu filho tem deficiência, ele pode muito bem interagir, socializar e aprender junto com as outras crianças normalmente. Sim. Agora, tem casos, não, que a gente precisa do agente de apoio à inclusão, que a gente chama apoio à inclusão 1, que é para esses casos, são para esses casos, desculpa, e nós temos o agente de apoio à inclusão 2, que são aqueles casos mais graves, e aí são nós, técnicos de enfermagem, que dão esse suporte, né? Porque essa criança, ela precisa de alguém para alimentar, para trocar a fralda, ela tem uma série, ela usa aparelho de oxigênio, então a gente tem que dar todo esse suporte. Professora fala pra caramba, gente, dá até sono ver o professor falar, porque fala muito. Imagina, quando a gente fala de uma coisa que a gente gosta, é a melhor coisa. É porque eu gosto. Meu marido até falou isso pra mim, eu fiz um podcast lá para nosso município, meu marido falou assim, você fala fácil? Eu falei, falo fácil de coisa que eu gosto. Se fosse outro tema, eu estaria aqui travada. Mas é um tema que eu gosto. Hoje em Caxias nós temos um trabalho assim, que eu tenho que falar isso, porque a gente tem 2 hospitais em Caxias, que hoje nós temos o hospital Adão Pereira Nunes, é o hospital de referência no Rio de Janeiro, e hoje eu tenho uma professora lotada dentro desse hospital, dando aula para as crianças que estão no CTI. Porque eu tenho criança que está ali 2 anos internada, e essa criança ela é privada do aprendizado. Sim. Ela é privada da educação. Então, aquela professora, ela dá aula ali, a criança tem aula todo dia. E eu tenho também no hospital infantil, que para as crianças que estão internadas, também tem uma professora naquele interregno, que ela está internada, conforme determinada série daquela criança, a Viviane vai suprindo essa necessidade. Então, eu tenho 2 professoras que fazem esse trabalho belíssimo em Duque de Caxias. Novamente, a gente falando da integração entre saúde e educação e de ninguém ficar para trás. Exato. Foi uma parceria com a saúde que nós conseguimos. E eu quero ver se esse projeto agora, que a gente está com o concurso aí à porta, né, para a gente fazer, a gente consiga ter mais
mais profissionais da educação dentro dos hospitais para darem suporte às nossas crianças. E muito bacana ouvir tudo isso sobre educação inclusiva, porque a gente sabe, quem já teve escola, já tive escola também, quão doloroso é para as famílias e para as crianças que muitas vezes não acham seus espaços, né? Então fica aquele pula-pula de escola a escola e a defasagem aumentando. Então é muito bacana ver. A gente acaba, Caio, recebendo muitas crianças de escolas particulares. Imagina. Por quê? O que acontece? Ela chega na escola particular, a mãe vê o total despreparo. Eu tenho hoje um departamento dentro da Secretaria Municipal de Educação que faz, ela dá todo o suporte para esse profissional. Hoje, quem quer fazer um curso de Libras em Caxias, a Secretaria Municipal de Educação oferece gratuitamente. Entende? Então, a gente tem uma escola que é referência em alunos com deficiência visual, com deficiência auditiva. Eu tenho profissionais trabalhando dentro dessas escolas, focado nesses alunos. Dentro da sala, ensinando as crianças. É um sonho que a gente também tem, né? As crianças aprenderem Libras, não é isso? Total. Então, a gente tem essa preocupação. Mas não é fácil. Não vou falar que, gente, tudo aqui é paz e amor lá em Caxias. Não, é um desafio grande. Eu falo assim, a inclusão, a gente ainda tem que avançar muito. Eu vi essa preocupação por parte de todos os gestores, né, de suas pastas, os prefeitos e os secretários, que o MEC se posicione com a normativa que a gente está esperando, que está para sair aí, para que a gente tenha mais suporte para a gente estar ampliando, que a gente sabe que vai ampliar, a crescente é natural. Sim. E como que a gente vai fazer esse trabalho com mais eficácia, com mais assim dedicação e principalmente com amor. Maravilha, muito bom de ouvir tudo isso, secretária. Acho que isso reflete muito de como a gente olha para o estudante, né, parte do estudante. E aí, você comentou, eu ia perguntar mesmo sobre o projeto de robótica, mas que ele me puxa muito esse lugar do protagonismo estudantil, de pensar o estudante. E a gente está vendo que essa iniciativa da RoboCup, né, que tivemos estudantes do município que foram ao Mundial, mostra muito como ciência e tecnologia também são pautas importantes para vocês na rede. E eu queria muito te perguntar como você tem promovido inovação com impacto pedagógico, como você tem promovido ciência e tecnologia, como você tem enxergado essas temáticas. Nós temos hoje uma escola piloto e foi interessante que esse trabalho começou quando eu era subsecretária de gestão de pessoal. O professor chegou para mim e me pediu para dar uma aula de robótica. Eu falei, a gente não tem condições hoje de estudar dando nenhum suporte. Ele falou, eu vou começar com o que eu tenho. E hoje, né, a gente tem assim a grata surpresa, né, e eu digo até orgulho. Ele foi a única rede, foi o único município que participou do Congresso Mundial de Robótica que aconteceu aqui em Salvador há 15 dias atrás. Nossos alunos vieram, o prefeito recebeu eles no gabinete dele, a prefeitura custeou toda a estadia deles aqui, alunos que nunca tinham passeado de avião e vieram para cá, para Salvador, conheceram Salvador, participaram. Alunos de escola pública, um trabalho pioneiro desse professor, o Dárcio, que começou, e a Ana Paula, a diretora, que eu mando um beijo, que abraçaram essa ideia. E eu vi a escola florescendo. Porque esses alunos, a tal ponto que um aluno virou para mim e falou assim, ano passado, eles fizeram um projeto chamado Entrando pelo Cano. Eles criaram um robô que entra dentro das galerias fluviais, né, para ver se tem alguma coisa. Ele vê o entupimento e mostra para onde está. Você deve ter visto isso, porque pelas tuas perguntas vocês pesquisaram Caxias. Claro, óbvio. Imagina que você está aqui sem saber tudo. Aí, o que aconteceu? Ele virou para mim e falou assim, esse ano eu estou no 9º ano. Eu estou bem querendo ver se eu repito de ano só para continuar o projeto robótico. Eu falei, não faz isso, não faz isso. Você passa de ano, vai para o ensino médio e você vai vir aqui como parceiro da escola para estar junto com os teus colegas. Então, a gente vê que o índice de frequência da escola melhorou. O interesse dessas crianças, a gente vê assim, o estar dentro da escola melhorou muito. Eles, no dia que foram apresentar para o prefeito,
Eles ficaram até às 21 horas dentro da escola treinando como que ia ser feita a apresentação. E eles têm uma desenvoltura que você vê que a robótica trouxe tudo isso. Sim. E sem um aporte financeiro, que a gente que está querendo, o prefeito quer que seja uma das nossas metas a médio espaço, né? A gente já vê que a robótica está aí, alguns estandes, né? Sim. A gente vê aqui na Undime, mas a gente quer implementar isso na nossa rede, porque isso traz muita... traz a criança para dentro da escola. Traz o aluno a evasão escolar, né? Traz o aluno para dentro da escola e abre a mente dele, né? Que é um caminho que não tem volta, né? Não tem volta. Não tem volta. É o caminho que a gente está... eles nasceram nesse mundo já, né? Eles nasceram nesse mundo tecnológico. Então, eu que tenho muita dificuldade, nisso eles são ano-luz à minha frente. Então, a gente tem esse projeto piloto, eles ganharam ano passado, por isso que eles foram convidados para o Mundial de Robótica. E, assim, todo mundo fica encantado, porque eles são todos pequenininhos, né, naquele mundo de adolescentes, jovens, e eles ainda são alunos do 6º e do 7º ano. E quanto que a gente aprende com eles, né? Exatamente. Não, o projeto é incrível. De fato, eu olhei e... Você olhou? Eu olhei. É incrível o projeto. E, de novo, eu vou ser repetitivo, né? Mas como tudo se conecta com um projeto que passa a pensar a cidade também, resolver um problema, é maravilhoso. E, assim, a escola hoje é uma referência nisso. Lá dentro de Olavo Bilac, é um bairro que não tem muitas condições econômicas, né? Onde o tráfico está perto ali, Sim. A gente sabe disso. Essas crianças, às vezes, ficam o dia inteiro na escola. Isso a gente está tirando o quê? Essa criança da violência. A gente está tirando essa criança de ser aliciada pelo tráfico. Então, tudo isso é muito importante. Tudo isso contribui para a formação desse indivíduo, dessa criança, no futuramente. Muito inspirador, secretária. Muito bacana de ouvir. Eu tenho mais 2 perguntas. Tem primeiro um parabéns, porque a gente viu que o Duque de Caxias recebeu o selo Petronila Beatriz Gonçalves Silva da Educação. Isso, né? nos Pela deixa equidade muito racial honradas. Da 10639. Enfim, foram poucos municípios no Rio de Janeiro, inclusive, Isso. então parabéns ainda maior. Obrigada. Queria te perguntar um pouco sobre essa questão da educação antirracista, dessa promoção de equidade. Quais são as políticas e formações que têm estruturado a sua gestão nesse compromisso com uma educação mais justa, mais plural? A gente trabalha muito nisso, né, nessa questão, porque a gente sabe, Caxias também, a gente trabalha também com as crianças que são oriundas de outros países, né, de refugiados. Então, a gente teve um olhar muito diferenciado para essas crianças que chegavam até a nossa rede, morando em comunidades muito pobres, e a gente deu um suporte para essas escolas que recebiam essas crianças. Eu lembro que na época que eu era diretora, eu recebi uma criança se eu não me engano, do país da África do Sul. Um país da África. Eu não lembro o nome agora do país, mas eu lembro que eu recebi uma criança e a gente teve muita dificuldade na época. Hoje, a Secretaria Municipal de Educação dá esse suporte. A escola nos comunica. Sim. E a gente faz esse trabalho. Então, eu tenho algumas escolas que fazem muito esse trabalho nesse campo da gente trazer essa criança para a nossa cultura sem discriminá-las. Sim. Então, a gente aí faz um trabalho todo voltado para isso. Maravilha, maravilha. Queria te perguntar também sobre formação, fortalecimento da gestão escolar. A gente viu também que os encontros formativos com diretores, professores especialistas têm sido uma pauta presente. Isso. E queria te perguntar como essas formações têm fortalecido a gestão nas escolas, como você tem priorizado essa temática de formação na sua rede. Eu vou ser um pouco repetitiva, né? Mas eu vou ter que falar, né? A gente faz a formação com os nossos gestores, nossos diretores. A cada 2 anos, né, a gente faz a consulta pública, né, comunidade escolar e a comunidade de pais e alunos para indicarem seus diretores. E aí esse diretor, quando eleito, né, quando ele toma posse, ele passa por uma formação. Uma formação que lhe dado uma certificação, para que ele veja que realmente, porque às vezes a pessoa quer ser diretor, tudo na vida a gente às vezes quer ser, mas nem sempre a gente
Nasceu para ser. Sim. Porque as pessoas acham que ser diretor é sentar numa mesa e mandar. É muito mais do que isso. É aquilo que eu falei. Depois dos alunos, que são os nossos protagonistas, como você mesmo falou, de toda essa engrenagem, o diretor é uma peça importantíssima. O diretor ele é o representante da SME dentro da unidade escolar, Sim. dentro da creche. Se ele não for esse facilitador, aquele que faz a roda girar, não vai ter crescimento. Então, quando esse diretor ele é consciente do seu papel, esse papel dele tem suma importância, ele soma muito com a gente. Então, eu preciso investir nele. Eu preciso investir nele com formações, eu preciso investir nele de forma humana, trazer ele dentro do meu gabinete. Eu fui diretora durante 22 anos, 18 em escola e quase 4 em creche. Eu fui na sala dos meus secretários uma vez só na vida. Imagina. Era muito afastado. O secretário municipal de educação, existia um afastamento muito grande. E eu trouxe essa aproximação, eu falo muito isso para meus subsecretários e para toda a minha equipe técnica, né? A gente precisa estar dentro da escola, mais do que estar dentro da SME. A gente precisa estar olhando o dia a dia das nossas crianças, fazendo imersão nas escolas. Você está entendendo? A gente aquilo. Eu, como secretária de Educação, eu estive agora no final do ano em Sobral. Uhum. Por quê? Hoje, Sobral é referência na educação no nosso país. Eu fui ver o que Sobral estava fazendo de diferente da gente. A gente tem que aprender onde está dando certo, Sim. né? Eu também estou em constante aprendizado, gente. Eu não estou pronta, estou querendo aprender, estou querendo melhorar as minhas crianças, estou querendo melhorar o meu IDEB, querendo melhorar a educação da minha cidade, porque eu sou também estatutária, sou aposentada dessa rede. E além da gente ter incentivo a esse professor que a gente está buscando na área financeira, a gente também tem que ter um incentivo desse professor na questão da gente estar dando suporte técnico, né, para que ele possa desenvolver e trazer mais, agregar mais políticas que esse aluno queira ir para a escola. Porque é aquilo, quando tem a robótica, ele se anima para ir. Quando eu vi aí umas mesinhas interativas, a criança vai querer ir. A criança ela está em busca do novo, né? E criança é um ser curioso. Não é só criança não, gente. A gente está aqui na tela aqui, que passa todo mundo, toda hora está olhando para a gente. Quem é essa moça doida que está falando ali sem parar? Essa moça doida é uma professora maluquinha que sempre amou a educação. Tenho defeitos, não sou perfeita, tenho aprendido muito, porque quando a gente está no lugar do outro, é muito fácil criticar. Sim. Então, é uma coisa que acontece assim na escola, eu acho que em todo o âmbito de trabalho, né? Terceirizado que fala que o professor não trabalha, o professor que fala que a diretora não trabalha, a diretora que fala que a culpa é da Secretaria de Educação, a Secretaria de Educação fala que o prefeito que não liberou, o prefeito fala que... E aí é uma bola de neve. Mas a gente tem que entender que a responsabilidade é de todo mundo. Sim. Então, a minha responsabilidade é dar embasamento, principalmente aos meus pares, que são esses diretores que estão na ponta, a recebê-los, a ir até a escola deles, porque às vezes o diretor vem até mim e aí fala, pá. Aí eu falo, amanhã eu estou lá na tua escola. E eu tenho escola, gente, que eu levo 1 hora para chegar de carro até a escola. Eu vou à escola e lá eu tenho um olhar, porque eu venho de fora, diferenciado, e dou sugestão para aquele meu colega. Fala assim, olha só, a gente pode fazer por esse caminho, ou esse caminho aqui, ou não, você está certo, a gente estava errando aqui, a gente tem que acertar. Então, eu estou pronta a ouvir, a corrigir a rota, ou então a gente mudar a rota que estava sendo errada para o outro lado. Construir. Construindo juntos. Maravilha. Para a gente começar a fechar, secretária, queria te perguntar, a gente falou muitas coisas bacanas, né, da sua gestão. Se eu pudesse destacar alguns avanços, quais você diria que são os principais avanços já observados na rede municipal? Não, hoje o principal avanço que a gente tem é estrutural, como eu te falei. A gente hoje tem as nossas escolas, não estão 100% como nós queríamos. Mas hoje, quando eu vejo uma escola que ela era um puxadinho,
que é a realidade que a gente pegou na rede. Eu tenho uma escola que já foi delegacia. Então, a gente está construindo uma escola nova para tirar essas crianças de um lugar que era delegacia, onde ficavam pessoas presas. Eu não quero minhas crianças estudando lá. Então, o prefeito já está no processo licitatório, a gente está fazendo uma escola para tirar essas crianças dali. Então, nós já temos algumas escolas que nós tiramos de lugares assim salubres mesmo. Sim. E trouxemos essa dignidade para a escola climatizada. Hoje, nossa rede está 97% climatizada. As escolas novas, todas são climatizadas, elas têm sala de informática, elas têm sala de leitura, ela tem quadra coberta, elas são salas amplas, elas têm toda a infraestrutura que uma criança precisa para ter um ambiente que assim que ela chega na escola, ela fala, que lugar bonito, essa é a minha escola. E agora, na volta das aulas, dia 4, a gente vai estar fazendo a maior entrega de uniformes e de kit escolar para as nossas crianças. A gente vai estar dando 3 blusas para cada aluno, 2 bermudas, um tênis lindo, tem um aqui, eu vi um parecido aqui no estande, e um kit escolar para cada um chamar de seu, para nossas crianças. Que é um dever nosso, como não é uma obrigação, né? Não é a questão legal de lei, né? A gente está cumprindo uma lei. A gente está vendo a necessidade de uniformizar, trazendo dignidade também para aquela criança que não pode comprar uniforme como o outro pode. Porque a gente tem essas realidades também, e isso também é inclusão, né? 100%. Isso também é a gente trabalhar a média que todos os alunos têm sua importância. Remover os pequenos obstáculos que ficam na frente da aprendizagem. A gente sabe quão importante é. Muito obrigado, secretária. Eu queria te pedir se tivesse alguma mensagem que a senhora gostaria de deixar para outras redes públicas que também buscam equilibrar qualidade, equidade, inovação na educação básica. O que você diria? Qual seria seu conselho, sua recomendação? Eu diria que não é fácil. Fácil não é, mas não é impossível. Eu tenho uma frase que é muito minha, é tudo por eles e para eles, nossos alunos. A gente tem que entender que quando você escolhe ser professor, ser professora, você escolhe uma profissão que você vai lidar com crianças. Se você não gosta de crianças, você não vai ser professora. Não. Concorda comigo? Você vai trabalhar em outra área. Mas primeiro passo para ser um bom professor é amar. É através do amor. Paulo Freire já dizia isso, né? Educação é um ato de amor. Então, eu vejo que o primeiro ato é o amor e a gente tem empatia de se colocar no lugar daquela criança que poderia ser meu filho ou meu neto. Hoje eu tenho 2 netos. E quando eu entro numa unidade escolar, eu olho para aquelas crianças, eu vejo ali o Leonardo e o Teodoro. E o que eu quero para o Leonardo e o Teodoro, eu tenho que querer para as crianças de Duque de Caxias. Então, eu digo para os meus colegas, meus pares, secretários de educação, professores, não desistam, respira. Para isso, a gente tem férias e a gente tem um recesso no meio do ano para a gente dar uma respirada. É difícil, mas não é impossível quando todo mundo sabe do seu papel e da sua importância naquele ato de ensinar. Obrigado pelas palavras, secretária. Eu que agradeço estar aqui com vocês. Gostaria de agradecer a presença da convidada Iracema Medeiros, secretária municipal de Educação de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. E, claro, agradecemos também a sua companhia nessa conversa sobre inovação, tecnologia e educação. Este é o Diálogos que Transformam, o podcast da Letras. A Letras é um programa de escrita e leitura para redes de ensino que combina tecnologia educacional e evidências para apoiar a aprendizagem dos estudantes. Este episódio faz parte de uma parceria especial com o J-PAL, Laboratório Global de Inovação e Avaliação de Políticas Públicas do MIT, que trabalha para reduzir a pobreza por meio do uso de evidências científicas. Continue acompanhando nossos episódios e compartilhando essas histórias que inspiram a transformação do nosso país. Muito obrigado.